aos Romanos, capítulo 12. Aos Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e 2. Aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Nos capítulos anteriores do livro de Romanos, o escritor trata de coisas teóricas, trata de situações, comportamentos e atitudes teóricas, trata daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que o Senhor, que a cruz realizou por nós. A partir do capítulo 12, o escritor começa a falar de como agora nós devemos nos comportar na presença do Senhor. Até o capítulo 11, foi o que Deus fez por nós. Agora, a partir do capítulo 12, o escritor volta o seu olhar para o salvo, para a igreja, para o crente, e passa a dizer para o crente como ele deve se comportar agora, mediante a salvação que recebeu. E ele começa fazendo um apelo no verso 1. Ele começa fazendo um apelo, ele está dizendo assim, ó, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aqui é uma frase bonita, né? Mas, na verdade, o que ele está dizendo, se ele estivesse aqui no meu lugar, ele estaria dizendo assim, irmãos, pelo amor de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que o escritor está falando, é isso que o apóstolo está falando aqui. Pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, eu peço a vocês que são salvos em Cristo, que aceitaram a Jesus, que apresente o corpo como um sacrifício vivo. Ele começa a falar de um culto. O salvo, o crente, só se relaciona com Deus mediante o culto. Só há uma forma do homem se comunicar com Deus, se relacionar com Deus. Não existe outra maneira, outro relacionamento entre Deus e homem, senão pelo culto. Então, por isso, ele começa a falar de culto. Como deve ser o culto de um salvo em Cristo Jesus? Ele diz, pelo amor de Deus, agora que vocês são salvos, eu rogo, eu peço, eu imploro para vocês, que apresente os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Agora aqui tem
parece que uma contradição. Porque quando se fala de sacrifício, sacrifício é morto. Nós olhamos para o Velho Testamento, todas as formas de oferecer sacrifício, teria que matar o animal, o cordeiro ou qualquer animal que fosse exigido. Só existia no Velho Testamento o sacrifício morto. Sacrificava o animal, aspergia o sangue sobre o altar, lá colocava o animal, e às vezes colocava fogo e aquela fumaça subia até Deus. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo, não, o salvo em Cristo não oferece sacrifício morto. Mas agora, aquele que aceitou a Jesus, que é salvo, o sacrifício dele é vivo. Não é mais um sacrifício morto. Então ele diz, eu imploro para vocês que conheceram a Deus, entregaram a vida a Jesus, que vocês possam oferecer a Deus um sacrifício. Irmãos, o que é um sacrifício? Sacrifício é entrega. E quando você entrega algo, ou quando você se entrega, você não é mais dono de si. O sacrifício era levado até o templo e entregue na mão dos sacerdotes. Ali, quem trazia o sacrifício não tinha mais autonomia sobre a oferta que ele havia entregado. A oferta agora pertencia a Deus. Ele não era mais dono do sacrifício que trouxe. Ele não tinha mais domínio sobre o sacrifício que ele trouxe. Porque agora ele havia entregado a Deus aquele sacrifício. Então, para haver culto, para Deus receber o culto, é preciso nos entregarmos a Deus como sacrifício. Ou seja, eu venho à casa de Deus, eu me entrego a Deus, eu me coloco nas mãos de Deus. Agora, o culto não é mais meu, ele é de Deus. Eu me ofereci para ser um sacrifício a Deus. Eu me coloquei à disposição de Deus. Agora eu sou 100% de Deus. Eu não sou um sacrifício morto. Eu sou um sacrifício vivo. Preste atenção numa coisa. Nós fomos formados do pó da terra, sem vida. Nós éramos um boneco sem vida. Nós não éramos uma pessoa. Não éramos um ser vivo. Mas Deus nos fez e assoprou nas nossas narinas o sopro da vida. Tem um glória a Deus aí, irmãos? Deus nos deu vida. A vida, nós não somos vivos porque temos esse corpo, essa matéria. Você olhar, dizer, eu sei, pastor, que o senhor está vivo, porque eu estou vendo o senhor, não. Você está vendo o corpo, a matéria que Deus nos deu. Mas a vida está dentro de nós, a vida de Deus está em nós. Nós recebemos essa vida de Deus. E Ele disse, ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo. O que é vida? É personalidade, vontades, pensamentos e sentimentos. Isso é vida. Vontade são os três
atributos da personalidade humana, da pessoa, da vida: vontade, sentimentos e pensamentos. Então o que Deus está dizendo aqui é que eu quero que vocês ofereçam o sacrifício, que vocês se ofereçam como sacrifício, mas não morto, um sacrifício vivo. Ou seja, um sacrifício que venha com vontade, sentimentos e pensamentos. O culto precisa ter entrega de vontade. A sua vontade deve ser em adorar, em glorificar, em bendizer e exaltar o nome do Senhor. Deus só aceita um culto com sacrifício vivo. Se você estiver na casa de Deus, sem vontade de estar, se a sua vontade não é estar em Deus, se a sua vontade não é em buscar a Deus, se a sua vontade não é em servir a Deus, Deus não recebe o culto. Se você está no culto, mas pensando em outras coisas, se você está na casa de Deus, mas pensando no problema, pensando no namoro, pensando no filme, pensando no passeio depois do culto, Deus não recebe o seu culto. Se você estiver no culto sentindo um desejo que não esteja enquadrado com as coisas de Deus, Deus não está recebendo o seu culto. Por isso ele está dizendo: eu rogo pelo amor de Deus, que ofereça o vosso culto em sacrifício vivo. Você precisa cultuar com vontade de cultuar. Você precisa adorar com vontade de adorar. Você precisa cultuar sentindo Deus, sentindo culto, sentindo o desejo da glória de Deus. Você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa sentir no seu íntimo que você anseia por Deus. Você precisa pensar em Deus. O culto, o pensamento tem que estar 100% voltado a Deus. O sentimento tem que ser 100% direcionado a Deus. A vontade tem que ser 100% dedicada a Deus. Ao culto, ao relacionamento. Ouvir Deus, dar atenção a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus, aleluia. É isso que ele está dizendo: pelo amor de Deus, ofereça o culto em sacrifício vivo. Segunda coisa, santo. O que é um sacrifício santo? O que é algo santo? É algo separado. Santificação é separação, é consagração, é exclusividade a Deus. É isso que a palavra do Senhor está dizendo, é isso que Deus está falando conosco. Que o seu culto seja vivo, que o seu sacrifício seja santo, que seja separado para Deus. Não dá para você ser um sacrifício de Deus, mas o seu ouvido não é de Deus, a sua boca não é de Deus. Você ouve quando não está na igreja o que é do diabo e não é de Deus. Você fala o que não é de Deus. Você pensa o que não é de Deus. Você toca no que não é de Deus. Você prostitui e ofende a Deus. Você adultera e ofende a Deus. Você peca e ofende a Deus. Você fornica e ofende a Deus.
Você amassa a namorada e ofende a Deus. Você toca nas partes íntimas do namorado e ofende a Deus. Sacrifício santo. Santo. É tempo de se santificar na presença de Deus. É tempo de se oferecer a Deus como sacrifício santo a Deus. Santo. Separado. Deus não aceita culto. Deus não aceita culto de quem não separa para cultuar. Se estiver na casa de Deus com o coração cheio de pecado, peça perdão. Se estiver vivendo na promiscuidade, se arrependa hoje. Peça perdão a Jesus hoje. Peça misericórdia ao Senhor hoje. Porque Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça e de bondade, Ele é poderoso para perdoar. Aleluia, aleluia. Nós estamos em um ambiente espiritual e Deus está tratando conosco. Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você, Ele quer que você seja um sacrifício, mas não um sacrifício morto. Ele quer que você seja um sacrifício vivo e um sacrifício santo, aleluia. Aleluia. Se entregue a Deus em santidade. Se renda a Deus em santidade. Eu vou repetir a palavra do apóstolo. Pelo amor de Deus, ofereça o corpo como sacrifício. Primeira coisa, se ofereça. Sabe que tem pessoa aqui que está precisando pôr uma corda no pescoço e ele mesmo se puxar para a casa de Deus, sabe? Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa se forçar a entrar na presença de Deus. Aleluia. Você precisa se oferecer como sacrifício. Você precisa se entregar a Deus e dizer: Senhor, eu sou teu, cuida de mim, cuida da minha vida. Eu me entrego completamente ao Senhor. Eu não sou dono de mim mais. Eu me rendo ao Senhor. Aleluia. Sacrifício vivo, vivo, cheio de vida. A minha vontade em servir e adorar. Pensar nas coisas de Deus, sentir as coisas de Deus. É isso que Deus quer de você, de nós. Terceiro, qual que é o terceiro aqui? Sacrifício vivo, santo e agradável. 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 O sacrifício era colocado lá no altar do templo. E aí era colocado fogo sobre o sacrifício. E o cheiro do sacrifício, da gordura, subia às narinas de Deus. Agora esse sacrifício, quando chegava no templo, o sacerdote examinava para ver se aquele sacrifício era agradável, se não tinha defeito, não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ser manco, não podia ter mancha na pele. O sacrifício tinha que ser limpo, puro, agradável. Nós precisamos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, repita comigo, vivo, vamos lá, irmãos, vivo, santo e agradável. Nós precisamos agradar, o nosso culto precisa agradar a Deus. O seu culto individual aqui no templo precisa agradar a Deus. Deus precisa se agradar do seu culto aí agora.
Deus é especialista em sentir cheiro. A Bíblia diz que o cheiro do pecado de Sodoma e Gomorra subiu às narinas de Deus. O pecado cheira mal às narinas de Deus. O cheiro do pecado de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, subiu às narinas de Deus. Se você estiver sufocando, pode tirar do nariz, tem nada não. E Deus decidiu mandar fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque o cheiro do pecado, sabe, quando a igreja está reunida, Deus está assim, ó, sentindo o cheiro, o perfume do sacrifício. Esse cheiro tem que ser agradável. Esse perfume tem que agradar a Deus. A nossa adoração, a nossa oração, o nosso culto precisa cheirar, precisa ter um cheiro agradável para Deus. Eu vou repetir, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, apresente os corpos, não como sacrifício morto, mas como um sacrifício vivo, com vontade, sentimentos e pensamentos que agrada a Deus. Santo, ou seja, separado para Deus. Você precisa ser separado para Deus. Você não foi feito para o pecado. Não foi feito para a prostituição, para a fornicação, para o adultério, para a mentira, para o engano, para a droga, para a cachaça. Você foi feito para adorar a Deus. Você não foi feito para viver na imoralidade das redes sociais. Você não foi feito para viver na pornografia. Você foi feito para adorar a Deus. Aleluia. Nós não fomos feitos para trocar palavras tolas em redes sociais. Nós não fomos chamados para provocar escândalo e vergonha ao reino de Deus. Nós fomos chamados como salvos, aleluia. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja. A igreja. Santo, separado e agradável. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. O nosso culto precisa cheirar como o cheiro suave às narinas de Deus. Oh, aleluia. A sua oração lá na sua casa. O seu comportamento, onde quer que você esteja, precisa agradar a Deus. Você se entregou a Deus, você é um sacrifício que foi colocado nas mãos de Deus. Você precisa agradar a Deus. Deus precisa olhar lá de cima, se agradar do seu comportamento. Se agradar das conversas que você fala, que seu pai, sua mãe, seu irmão, os irmãos, o pastor, ninguém ouve, mas Deus precisa se agradar disso. Porque Deus ouve tudo. Seja um sacrifício vivo. Receba a vida de Deus. Seja um sacrifício santo, separado para Deus. E seja um sacrifício agradável a Deus. E não sede conformados com este mundo. Não sede conformados com este mundo. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu conheço a mudança, toda mudança que nós precisamos, ou a maioria delas passa pela nossa mente. Eu conheço um moço que fez uma cirurgia bariátrica e ele, no começo foi tudo bem, emagreceu um pouco, mas ele não podia ver comida. Tudo que punha na frente dele, ele comia. Comia até passar mal.
Por quê? Porque ele cortou o estômago, mas a mente era velha. Não resolveu o problema. Deu mais problema de saúde. Porque ele operou o estômago, mas não mudou a mentalidade. Assim é na vida espiritual. O crente, o servo de Deus, precisa mudar a mentalidade. A mentalidade agora não é mais do mundo. Os desejos não são mais mundanos. Nós agora precisamos pensar nas coisas de Deus, nas coisas dos céus. Não se conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja transformado, seja renovado por Deus. Leva cativos os pensamentos a Cristo. Muda a mentalidade. Seja transformado por Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Só assim nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Apresente o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo, o culto racional é assim. O culto verdadeiro é assim. Culto de vivo é assim. Sacrifício vivo, santo e agradável. Só assim o culto é recebido por Deus. Amém?